Olá pessoal, tudo bem? O objetivo desse módulo, o objetivo dessa sessão é determinar a derivada da função logarítmica. Esse é o objetivo dessa sessão, derivadas de funções logarítmicas. Para a gente obter a derivada da função de funções logarítmicas, nós vamos precisar de dois assuntos que nós estudamos aí anteriormente. Quais são? A derivação implícita e a derivada das funções exponenciais. Vamos lembrar como é que a gente fazia? Suponha que uma função y igual a f de x seja dada implicitamente por x ao cubo mais y ao cubo igual a 1. Como é que a gente procedia para determinar y', a derivada de y em relação a x? A gente derivava implicitamente, que consistia em derivar ambos os membros dessa igualdade em relação a x. Aí você ia obter a derivada em relação a x de quem? De x ao cubo mais y ao cubo igual a derivada em relação a x da função constante igual a 1. Bom, a derivada de x ao cubo em relação a x é 3x ao quadrado. E a derivada de y ao cubo em relação a x vai ser o quê? 3y ao quadrado. E aí o que nós combinamos quando a gente falou desse assunto? Toda vez que você estiver derivando em relação a x uma parcela em y, você tem que acrescentar um y' igual a derivada em relação a x de 1 dá zero. Dessa forma, o 3y ao quadrado vezes y' é igual a menos 3x ao quadrado. E aí você ia concluir que o y', ou seja, a derivada de y em relação a x, vai ser menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Já simplificando esses três aqui, tá? E passando esse y ao quadrado para lá, dividir. Pronto. É assim que a gente procedia para derivar implicitamente, achar a derivada de uma função y igual a f de x, derivando implicitamente. Outra coisa que a gente vai precisar aqui é da derivada da função exponencial, pessoal. Olha só, a derivada da função exponencial a elevado a x, a derivada dessa função, é ela mesma, é o próprio a elevado a x, multiplicado por ln de a. Isso aqui nós fizemos também nas sessões anteriores. A derivada da função exponencial é ela mesma multiplicada por ln de a, por ln da base. Por exemplo, a derivada da função 2 elevado a x, a derivada dessa função, vai ser o quê? Vai ser ela mesma, é o 2 elevado a x, multiplicada por ln da base, ou seja, por ln de 2. Pronto. Esses dois detalhes aí que a gente vai precisar para obter a derivada das funções logarítmicas. Vamos ver como é que funciona agora? Vamos lá. Então, considere a função y igual a logaritmo de x na base a. Vou obter a derivada dessa função y igual a logaritmo de x na base a. Melhor dizendo, o objetivo agora é obter a derivada dessa função, y igual a logaritmo de x na base a. Bom, pela definição de logaritmo, pessoal, a gente pode escrever assim: se y igual a logaritmo de x na base a, isso significa que a elevado a y é igual a x. É a definição de logaritmo, A base do logaritmo passa para a base aqui da potência a elevado a y. Bom, agora o que eu vou fazer é derivar implicitamente essa equação, Essa igualdade. E por isso que a gente treinou um pouquinho aí a derivação implícita. Então, isso significa que a derivada em relação a x de a elevado a y é igual a derivada em relação a x de quem? De x. Um pouco mais, então isso implica o seguinte. Agora, estou derivando implicitamente e aqui apareceu a derivada de uma função exponencial, que nós também treinamos aí, A derivada da função exponencial de base a é o quê? É ela mesma multiplicado pelo ln da base. Então vai ser ela mesma, a elevado a y, multiplicado pelo ln da base, ou seja, o ln de a, só que eu estou derivando em relação a x uma parcela em y. E então o que a gente tem que fazer aqui? Tem que acrescentar um y', Então vezes y' igual a quem? A derivada de x em relação a x é 1. Bom, então isso está dizendo para a gente, então, que o y', a derivada de y em relação a x vai ser quem? 1 sobre a elevado a y vezes ln de a. Quase chegando lá. Mas olha para cá, pessoal. O que é o a elevado a y? Olha, o que é o a elevado a y? É o x. Aqui está aparecendo a elevado a y, tá vendo? Então, no lugar desse a elevado a y, eu vou colocar x. Dessa forma, y' vai ser igual a quem? A 1 sobre x
ln de A. Pronto. Está aqui a derivada da função y igual ao logaritmo de x na base A. A derivada da função y igual ao logaritmo de x na base A é 1 sobre x ln de A, tá? Bom, vamos lá. Agora, uma observação. Suponha que y seja o ln de x, y igual a ln de x. Lembrando que o ln de x, pessoal, nada mais é do que o logaritmo de x na base e. É uma notação especial, tá? Então, eu vou usar essa regra aqui também, porque o ln de x é o logaritmo de x na base e. Vou até registrar isso aqui, ó. Y igual a ln de x é o mesmo que logaritmo de x na base e. Muito bem. Então, significa que a derivada da função y, de acordo com o que nós demonstramos, vai ser o quê? 1 sobre x vezes o logaritmo natural da base A. Observe que aqui o A é a base do logaritmo, tá vendo? E aqui a base do logaritmo aqui pra gente é o E. Então é 1 sobre x que multiplica o ln de E. Pronto. Bom, mas ln de E na base E, propriedade dos logaritmos, isso dá 1. Então isso é igual a 1 sobre x. Muito usado essa observação aqui, pessoal. Y igual a ln de x, então a derivada de y, ou seja, o y' é 1 sobre x. Vamos fazer alguns exemplos? Obter a derivada de cada uma dessas funções, né? Já pensando ali na primeira função, y igual a ln de x ao cubo mais 1. Bom, olha só, pessoal, como é que a gente deve proceder? O que a gente enxerga aqui? Uma função logarítmica, a função ln. Só que no lugar da variável, tá vendo aqui? No lugar da variável, está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Sempre que isso acontecer, regra da cadeia. Não pode esquecer, pessoal. Toda vez que você quiser derivar uma função tal que no lugar da variável aparecer uma expressão envolvendo a variável, é regra da cadeia. Consiste em que a regra da cadeia? 2 passos. Passo 1, deriva normalmente. Deriva a função normalmente como se aqui estivesse a variável sozinha. Depois você multiplica pela derivada da parcela que está no lugar da variável, ou seja, a derivada de x ao cubo mais 1. Devagarzinho para você entender. Então vamos lá. Inicialmente eu tenho aqui uma função logarítmica, então pela regra da cadeia, o que eu devo fazer? Derivar essa função normalmente. A derivada da função ln de x, está aqui, ó, é 1 sobre x. Então aqui vai ficar 1 sobre x ao cubo mais 1. O que mais eu devo fazer agora pela regra da cadeia? Eu devo multiplicar pela derivada de x ao cubo mais 1. A derivada de x ao cubo mais 1 vai ser o quê? 3x ao quadrado, né? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de 1 é 0, não precisa colocar. Portanto, y' aqui vai ser quem? 3x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1. Pronto, já é a derivada da primeira função. Segunda função, mesma linha de raciocínio, pessoal. O que a gente tem ali? A gente tem uma função logarítmica, a função ln. Só que no lugar da variável, novamente está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Então é regra da cadeia. Consiste em quê? Deriva normalmente e multiplica pela derivada dessa parcela aqui que está no lugar da variável. Então vamos lá? Então aqui vai ficar assim, y' igual a derivada da função ln, ó, a derivada da função ln é 1 sobre x. Então aqui vai ficar 1 sobre seno de x. E agora, pela regra da cadeia, eu devo multiplicar pela derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno. Então aqui cosseno de x. Bom, o que a gente vai ter aqui? Cosseno de x sobre seno de x, né? E o cosseno sobre seno é a cotangente de x. Pronto. Cotangente de x é a derivada da segunda função. E a terceira função, f de x igual a raiz de ln de x. Atenção nesse detalhe aqui, pessoal. Qual função você enxerga aqui inicialmente? A função raiz, na verdade? Você enxerga uma função raiz, né? Só que no lugar da variável, que é o radicando, que é o lugar da variável, está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Quando isso acontecer, regra da cadeia, que diz o quê? Deriva normalmente como se aqui fosse x. Então vamos fazer isso? Então f' de x é igual. A derivada da função raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de ln de x. Esse aqui que eu estou fazendo, isso aqui é o primeiro passo da regra da cadeia. Deriva normalmente como se aqui estivesse a variável sozinha. Muito bem. E o segundo passo da regra da cadeia?
multiplica pela derivada da parcela que está no lugar da variável, ou seja, pela derivada de ln de x. E a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então aqui você acrescenta 1 vezes 1 sobre x. Dessa forma, você vai obter 1 sobre... Vamos colocar o x aqui primeiro. 2x raiz quadrada de ln de x. ln de x. Pronto, tá aí a derivada da função f.